Gente, boa tarde. Vamos começar nosso encontro de hoje falando sobre advérbios, ok? Eu coloquei os conceitos em inglês e em português. Portanto, quem tiver preparado aí, nós vamos pedir para ajudar a ler os slides. Quem não tiver, ou eu ou Magali fazemos a leitura. Mas se alguém tiver, eu preferia até que o de nós. A primeira tela, tá? Ela vai ter, acho que vai ter também em português, mas aqui é só para a gente poder entender. A pronúncia está aqui, adverb, em inglês, né, é britânico, e adverb, em inglês americano. Então, a sílaba forte é a primeira, né? Adverb, né? Adverb. Gente, eu vou ler, e eu queria que vocês tentassem aí, acompanhando a leitura, certo? Ver se conseguem entender. Adverbs are one of the four major word classes, along with nouns, verbs, and adjectives. We use adverbs to add more information about a verb, an adjective, another adverb, a clause, or a whole sentence. Rapidinho aqui, né, Magali? Você quer falar em português aí, Magali? Só para a gente poder, assim, né? Para entender? Falar como, Flávio? O Sim. que você Advérbios quer são... traduzir? É uma coisa mais ou menos assim, né? Advérbios são, né, dos quatro, né, as quatro maiores classes de palavras, né, do inglês, né? Como substantivos, verbos e adjetivos, ok? Então, quais são as principais classes de palavras do idioma do inglês, né? São os substantivos, os verbos, os adjetivos e os advérbios, né? Certo? São os principais. Usamos advérbios para mais informação sobre um verbo, adicionando informação, né? Sobre um adjetivo ou outro verbo, uma frase ou uma sentença inteira. Basicamente é isso. Eu posso acrescentar que, Sim. além de você adicionar informação, você pode fazer modificação do verbo também. Modificar o verbo, né? Exatamente. Nós usamos, né, para adicionar mais informações sobre o verbo. Modificar o verbo, né, também. Sim, com Certinho? essas informações você pode mudar o sentido da coisa e... Sim. Gerlando, se você lesse esse conceito. Gente, eu não gosto muito de conceito, não, porque a gente tem uma aula mais prática, mas assim, o conceito ele vem também para ajudar no listening, né, nas informações. Você conseguiria entender o que está escrito aqui? Assim, teria uma noção? Dá para ter uma ideia, Flávio. Certo, certo. Gente, aqui só para aproveitar esse primeiro slide aqui, advérbios, are. Nós já sabemos o que é are, né? Ninguém tem dúvida com o verbo, né? O ano nós já falamos, of nós já falamos, de nós já falamos, for é um número, major é maior, né? Grande parte, né? Word, palavras, e class. Aqui, gente, é muito clássico aqui. Às vezes no inglês tem gente que tem dificuldade porque a gente dá aquele medo de ler, né? Mas se você ver, advérbios são uma das quatro maiores classes de palavras, né? No inglês, juntamente, along, né? Along seria along, né? Along, junto, né? Uma coisa assim, along with, né? Com, né? Os substantivos, nouns, vocês já sabem, verbs e adjetivos. Certinho? We use adverbs. Nós usamos, né, gente? Nós, aqui é nós. Usamos adverbs to add. Add é o quê, Lígia? Add, não sei. Adicionar, tá? Para adicionar. Add. É adicionar mesmo. Add é um verbo. Tá. Um verbo regular, tá? Add. Passado é added. Certo? Uhum. E o particípio também add. Add é um verbo comum, né? More information. More nós já estudamos bastante, mais informação. Uma coisa interessante, gente, que a gente tem que ver, a palavra informação em inglês, ela não tem plural. Ela é uma palavra incontável. Entendeu? Por exemplo, em português nós temos, eu te dou uma informação, Magali te dá outra informação, então nós demos para vocês duas informações, né? Plural, né? Em inglês, não. É sempre information.
Nunca vai ser informations. Essa palavra não tem plural, tá? About, sobre, um verbo, um adjetivo, outro verbo, another, né? Um outro, né? Advérbio, uma clause. Clause seria uma frase, né? E aqui uma sentença inteira, né? Whole, essa aqui é a palavra que vocês já podem incluir. Whole, whole, whole sentence, ok? Mas é só essa primeira frase, essa primeira slide de introdução. O resto nós vamos tocar mais rápido um pouquinho. Gente, adverbs of manner. São os advérbios de modo, né? Tell us. Rosiane, tell us. Você lembra o que é? Falarmos. Exatamente, né? Se a gente, ó, nós estudamos, foi nas primeiras aulas, foi os pronomes. Se a gente não souber os pronomes, esses aqui são os pronomes oblíquos, né? Os pronomes objeto, né? A gente tem que saber falar-nos, né? Advérbios de modo fala-nos, né? Ou falam-nos. De modos ou jeito, né? Way, em alguma coisa, né? Como alguma coisa acontece, né? O que acontece. Something happens. Aqui também é mais um pronome, aqueles pronomes indefinidos, que eu sugiro a todos que dêem uma olhadinha mais forte nisso aqui, que esses pronomes geralmente não são muito simples, não. They. Lígia, they, você sabe, né? O que significa? Sei. Eles answer. Respondem Answer. questionamento de how. Certo? Eles respondem a pergunta how. Como. Certo? Certo. E os advérbios de modo, manner, né? Manner, tá aqui, manner. Respondem, eles modificam, né, igual a Magali falou, os verbos. Modificam. Mainly. Outra coisa, main. Sabe o que significa, Giovanni? Main? Main é principal, gente. Eu vou adiantar, main, certo? Main Street. É muito comum nos Estados Unidos, vai ter lá Main Street, né? Ou seja, o que é Main Street? É a rua principal, né? Toda cidade tem a Main Street, ok? E mainly. O que é que esse sufixo li faz com o substantivo ou outra palavra? Dá aquele... É o sufixo que dá o modo, né? Principalmente. Ok? Ok, gente? Ok. Principalmente, né? May não é principal? May. Entendi. Certo? Principalmente modificando verbos. Exatamente. Então, may é principal. Se may é principal, mainly, principalmente. Ok? Certo? Bom, vamos mais rápido um pouco, tá? Agora é o seguinte. Rosiane, lê para nós rapidinho. He speaks slow. Aqui How does he speak? Entendeu? Então, ele fala, né? Ele fala devagar, né? Ou devagarmente, né? Ou vagarosamente. Exatamente. Aí a tradução fica a cargo, né, Magali? Magali é que vai comprar de vocês depois, quando ela for tradutora juramentada, aí vai ser legal, né? Aí, ela que vai dizer. He speaks slowly, gente. Ele fala lentamente, né? Vagarosamente, não importa. Mas ele está respondendo a qual pergunta? How does he speak? Como ele fala, né? Qual o jeito, né, que ele fala, né? O jeito, o way, né? O way. Ok? O way, o jeito, né, Magali? Magali sempre à vontade para poder acrescentar, ok? Ok. Girlânio. They help us cheerfully. Cheerfully. Confere a pronúncia, Magali? I think it's cheerfully. Cheerfully. I'm not sure. Então, se Magali tem dúvida, nós temos que ir no dicionário, isso não tem jeito. Cheerfully. Gente, sempre lembrando, né, o CH tem aquele som de che, né? O che,
cheerfully. cheerfully, cheerfully, Cheerfully. 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 Para dar uma explicação disso, porque é impossível você ficar gravando todas as pronúncias das palavras, mas na maioria das vezes, não é regra geral, por isso que eu disse, eu não tenho certeza, quando você tem dois S juntos numa palavra como essa, o som vai ser sempre de I. E cheer, né? Da mesma forma, você tem dois Os, você tem essas dicas, né, vamos dizer assim, para te ajudar a meio que adivinhar a pronúncia. A probabilidade é maior de você acertar do que de você errar. Exatamente. Aqui, ó, eu vou até colocar aqui, Magali, para a gente poder, já valorizando essa explicação sua, né, dando valor a ela, tem aquele brinde, né, quando a gente vai brindar, cheers, né, o brinde, né? Vocês já viram isso aqui? Cheers. É o brinde, né? Certo? Cheers. É o som de I, né? Cheers. E tem também o feet, né? Desculpa. Feet. Que são os pés, né? Certinho? Certinho, gente? É o mesmo som. É o mesmo som, tá vendo? Cheers e feet, né? Certinho? Né, Magali? Certo. É só para vocês verem. Vamos então completar, Flávio, com os dois Os. Quando você certo. tem dois Os na palavra, normalmente você tem o som de U. Uma palavra que você fala isso toda hora corretamente, que é o Google. O som é de U, mas são dois Os. Tá. O Google não tem tradução, né? Então vai ser Google mesmo, né? Google, Google, Google. Certinho? Certinho, gente? É só para ver aí. Lá na nossa biblioteca, tá, Magali? Não sei, já falei com eles, nós temos essas dicas de pronúncia já, diversas palavras com essas pronúncias já, diversos ditongos, tá? Combinação de dois Os, dois S, EA, tem diversos lá. É só consultar que estão lá também. A gente pode ver depois da aula aqui, assim, tirar uns 5 minutinhos para mostrar para vocês lá. Então, gente, they helped. Aqui, gente, olha, o Gerlano mais a Rosiane aprenderam a pronúncia, né, no outro dia, né? Termina em P, né? Helped. Isso. Helped. Aqui Lígia, a gente fez um estudo, né? Porque o que eu falei com vocês, conforme um americano me ensinou, as palavras terminadas com ED em inglês, geralmente esse E não é pronunciado, a não ser que termine em T ou em D. Isso aqui já está a palavra principal, né, gente? Certo? Quando termina em T ou em D aqui, a gente pronuncia. Quando não termina nem em T e nem em D, a gente não pronuncia o E. Então, aqui no caso é helped, ok? Concorda? Só que tem um detalhe que a gente vai ver depois também. Se ela termina em P, tem um sonzinho de um D parecendo um T, helped. Certinho? Mas isso é outra história, não vamos nos ater isso, não. Depois a gente vai fazer uma aula sobre isso aqui. É o que eu expliquei para a Girlane mais Rosiane, assim, numa aula informal, né? Mas deu para entender, não deu mais ou menos, né, Girlane? Aqui, ó, helped, certo? Então, gente, aqui, Girlane, pergunte para nós aqui como ele, né, nos ajudou. How did they help us? Então, como ele nos ajudou, né? Aqui foi carinhosamente, né? Cheerfully, assim, né? Sei lá, gentilmente, né? Uma coisa assim, tá bom? Lígia, você, rapidinho. Flav drives his car fast. Então, pergunte para mim como que eu dirijo. How does Flávio drive his car? How does Flávio drive his cars? Drive his car? Certo. Ele dirige, né, seus carros com muita rapidez, né? Não é bem assim não, mas tudo bem, vamos lá. Certo. Gente, então nós vimos aqui os advérbios de modo, né? Rapidinho, né, gente? Rápido, modo, né? O jeito, né? Fala do jeito, né? O way, né? Ele corre devagar, ele é carinhoso, né? Gentil, né? E aqui, rápido, ok? É uma forma, né? Agora nós temos o de
Adverbs of place. O que significa place, Lígia? Lugar. Não tem, né? Adverbs of place tell us the place where something happens. They answer the question where. Adverbs of place mainly modify verbs, né? Uhum. Certinho? Ok. Depois, Magali, você lê os outros, tá? Please, Rosiane. Please sit here. Gente, Where should I sit? ok. Onde eu devo sentar, né? Should, né, gente? Should, né? Please sit here. Local, gente. Esses locais, gente, aqui, ali, acolá, né? Né, Magali? Vocês têm que saber, né? Não tem como. Se por acaso vocês ainda não têm segurança o que é here, é pegar o caderninho de anotações e anotar. Não tem outra forma, e lendo, né, até decorar. Principalmente em voz alta. Here, sem o né? Certo? Girlânio? They looked everywhere. They looked everywhere. Certo. Everywhere, gente. Pergunta para nós, Girlânio. Where did they look? Where did they look? Né? Where did they look? Como ele, né, nos viu, né? Eles nos viram, né, em todos os lugares, né, Magali? Pela tradução, né? Eles olharam em todos os lugares. Né? Mais um de local aí, Lígia, para nós. Two cars were parked. Outside. Exatamente. Two cars were parked outside. Where were two cars? Where Magali, Lígia só cai com essas tarefas assim, sabe? Essas mais... Sacanagem, Lígia. Parece que eu escolho para ela. Sabe, não, Lígia, não tem nada contra você, não. Where were two cars parked? Where were two cars parked? Where were two cars parked? Certinho? Certo. Agora, Magali, por favor, dá o conceito para nós aqui. Adverbs of time. Adverbs of time tell us something about the time that something happens. Adverbs of time mainly modify verbs. They can answer the question when, or they can answer the question how often, frequency. Exatamente. Sempre lembrando essa pronúncia que ela pronunciou, né? Correta, é frequent, né? Frequency, né? Frequent, tá? O inglês, ele usa sem trema mesmo, né? Algumas coisas nós temos trema, outras nós não temos, apesar de que não existe mais o sinal, mas nós falamos tranquilo, né? Eles falam sempre assim, frequency. Ok, gente, aqui, claro, né? Ela já leu, ficou claro, né? Eles modificam principalmente verbos, né? Porque os advérbios podem modificar adjetivos, né? Pode modificar uma série de coisas, mas eles modificam principalmente verbos, né? Quais são as perguntas, gente? Quais são as perguntas aqui? E how often? When é onde, né, gente? Onde, né? Responde as perguntas. E how often? Often é qual a regularidade ou a frequência, certinho? Facinho, né? Vamos lá, Rosiane, rapidinho. He came yesterday. When did he came? A pergunta, né? Quando ele chegou, né? Quando ele veio, né? Certo? Então, gente, outra coisa. He came. When did He come, não? Came. O segundo. É come. Exatamente, come. Came, okay? Gente, vocês, eu acho que não preciso falar, mas vocês já lembram, né, do verbo to came, né? Vamos ver aqui em cima, no nosso banco de verbos aqui, né? Esse aqui é o nosso banco, né? Como é que é o verbo? Come. Come. Certinho? Come. Presente, né? Vem, né? Eu venho, né? Ele veio, né? Ele tem vindo, né? Uma coisa assim, mais ou menos assim, né? Vem, chegou, uma coisa assim, né? No sentido está chegando, né? Ok? Sempre lembrando, né? Então, aqui repete, ele dobra com a forma base, né? Igual vocês já sabem, cada verbo transforma de um jeito. Ok?
Algum comentário aí, Magali? O que não tem muita dúvida, né? Quando ele veio, não tem, né? Você, Lígia. I want it now. I want it now. I want it now. Now. I Desculpa, want now. it Now. Hã? I want I it want now. it Now. now. Ah. When do I want it? When do I want it? When do I want it? É um conjunto de palavras realmente, né, que tem que fazer uma modificação na forma de dizer. When do I want it? When do I want it? O movimento dos músculos da face, né, Magali, são diferentes. When do I want it? Né? Assim, bem diferente mesmo, né? A gente, I want it now. O chefe, né? O chefe bravo, né? Eu quero isso agora, né, gente? Gente, se a gente não decorar, né, isso aqui, né, o tempo, né, essas coisas assim, né, o lugar lá, né, tá, outside, o lugar, né, todos os lugares, se a gente não souber isso aqui, fica difícil, né? Now, agora, né, gente? Certo? Vamos lá, você, Lígia. Oi, agora é Gislane. Gislane, por favor, Gislane. Gislane, por favor. They deliver Aqueles the meninos newspaper daily. Vamos lá, Gislane. How often do you they deliver the newspaper? Do day, né? Do day, né? Do day. Gente, nós estamos cansados de ver o delivery aqui, né, gente? Delivery é entregar, né, gente? They deliver the newspaper daily. Diariamente, né, Magali? Tem alguma dúvida aqui, Magali? Não, né? Não. Com qual frequência que eles entregam? Gente, deliver Flávia, é regular ou irregular? A gente tem que ir ao dicionário para saber, né? Não tem outro jeito, né, Magali? Mas aqui, ó. Não tem como gravar. Deliver. Eu já sei, né, que é regular, então. Desculpa. Delivered. Certinho? Eu entrego, eu entreguei, eu tenho entregado, ok? Certinho? Então, o verbo deliver é um verbo entregar, né? Deliver, entrega na porta, né? E newspaper é o quê, gente? Jornal. Né? Certo. E, então, se newspaper é jornal, newspaper é jornal, né? Isso. E journal? Revista? Não, diário. Diário. As mulheres não têm costume de fazer, as moças têm costume de fazer o diário delas, né? Ou qualquer pessoa, né? Vai fazer uma viagem, né, Magali? Você faz o seu journal. Oh, não sabia. Sabia? Não. E journey? Journey você pode considerar como viagem, né? Então, journey. Vocês podem me resejar. Flávio. Good journey. Have. Flávio. Have a good journey. Pronto, acabou. Ou have a good trip também, né? Certo? Mas geralmente eles usam mais journey, viu? Certinho? Certo. Assim, né? Sabiam essa? Não. Não sabia. Então, diário. Se você vai fazer uma viagem, né? Eu pretendo fazer um diário da minha viagem, por exemplo. Vou ficar lá um tempo, né? 1, 2 meses, né? Vou ficar lá, ficar o tempo que eu ficar. Vou fazer um diário. Quando eu cheguei, né? A experiência na neve lá, não sei o quê, né? Vou esquiar, é claro. Né? Com certeza. 61 anos esquiando, né, Magali? Não deve dar boa coisa, não, né? Mas tudo bem. Mais ou menos, né? Não vai dar boa coisa assim, porque você não é sedentário. Vamos ver o que vai dar. Agora, que eu já me inscrevi para uma corrida lá dia 23 de fevereiro já, tá? E segundo o Gabriel, deve estar nevando nesse dia. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Será que não vai estar muito frio?
Não, muito frio vai estar, isso eu posso te garantir. Agora eu vou torcer para estar nevando. Vai ser no zoológico lá em Toronto, né? Então eu vou torcer para estar nevando, entendeu? Vou torcer para estar nevando. É uma corrida de 5 quilômetros, 5 km. Mas deixa eu falar, é outra Uma história. experiência boa, né? Vamos ver, né? Sei não, se eu não cair, quebrar o pescoço lá, deixa eu falar. Gente, aqui que é o próximo agora, é Rosiane? Manda foto. Tá, vamos ver. We Rosiane? sometimes watch a movie. Ok. How often do we watch a movie? Gente, advérbio em inglês é igual em português, né, Magali? Não tem muito segredo. Advérbio de tempo, né? Sometimes, né? Sometimes, né, gente? Às vezes, né? Uhum. Certo? Às vezes. Com qual frequência, né, nós vamos ao cinema? Gente, a pronúncia é movie. Movie. Movie? É movie, porque nós temos duas palavras em inglês. Aqui, ó. Move. Mudar. E o outro é movie. É filme ou cinema, né, Magali? É uma coisa assim, né? Filme, né? Ou cinema, não sei. Filme. Filme, né? Então, essa aqui é move. Move. I will move to Toronto. I will move, mudar. Aí é moving to Toronto. Aqui é movie. Movie. Ah, Movie. tá. Tá? Tem diferença na pronúncia, tá? Movie. Eu não gosto de usar assim, não, mas movie. E aqui seria... Eu não gosto de usar assim, não, mas... Opa. Certinho? Uhum. Porque se aqui não é pronunciado, sempre lembrando, né, gente? Movie. Certo? Ok. Então, cinema é movie. Bem claro, né? Movie. Os brasileiros têm tendência de falar movie, tá? Muita tendência de falar movie. Eu só falava movie. A partir de agora é movie, tá? Sim. Magali, por favor. Adverbs of degree. Adverbs of degree tell us the degree or extent to which something happens. They answer the question how much or to what degree. Adverbs of degree can modify verbs, adjectives, and other adverbs. Então, esses advérbios de grau, né? Degree é grau, né? Degree, né? Degree é grau, né? Eles podem modificar. A maioria dos outros modifica verbos. Esse modifica verbo, adjetivo, ou então outros advérbios. Interessante, gente. Eu estou falando com vocês aqui, mas vocês estão observando o verbo tell, né? Tell. Tell é falar, né? Contar, né? Uma coisa assim, né? De ser, né? Tell. Qual que é o passado, você lembra? Told. 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 Gente, Gente, eles são usados, gente, observem, tell me. Me diga, né? Me conte, entendeu? Tell us. Então, os advérbios, o que eles fazem? Tell him. O que significaria isso aqui, Rosiane? Tell me, tell us, tell him. Fala para mim, para nós ou para ele? Para ele, entendeu? Esse aqui é o detalhe, certo? He told her, né? Ele falou para ela, né? Certo? He told her, né, Magali? Certinho? É muito importante ter esse tipo de noção. Aí, se você não sabe, né, os pronomes oblíquos, né, os pronomes objeto lá, né, me, as, né? Se você não sabe, aí um diz o outro, fica difícil, né? A gente toca a vida. Tem que voltar nos pronomes da vida de novo. Magali já explicou aqui, né? How much, gente. How much é quanto, né? Quanto. Né? E aqui é to what degree. Em qual grau, né, Magali? Acho que a melhor tradução seria essa aqui, né? Qual grau, né? Certo? Aí não importa. Né? Quem que é o próximo agora? Gilane? She entirely agrees with him. Ó, Magali deu a dica agora. Agrees. Agree. Duplo E, né? Duplo E. Vamos colocar aqui dentro, ó, até para aproveitar aqui. Nós já estamos falando, né, Magali? Agree. Gente, duplo E, em 99% das vezes, né, Magali? Vai ser I. Certinho?
É, certo? Agora também tem uma pegadinha, né? Entirely. Entirely. Entire. Entirely. Entire. Entire. Aqui não é fácil, não. Né? Olha para vocês verem. Né? A pronunciazinha é difícil. Fácil não. Entirely. 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 Não tem o R, não. O R só tem no britânico. No britânico, No no americano. Aqui no britânico, entirely. 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 Tá vendo? E no americano, entirely. Entirely. A diferença é que ele não considera no americano como se lê, né? Não é entirely. 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 Entirely, not entirely. Gente, aqui vocês já viram. Aqui nós temos embaixo, né, a tradução, né, gente? Inteiro, entire, né? Entire é inteiro, né? E entirely, o que é, gente? Não tem nem que falar, não tem nem que discutir mais, né? Ela, né? Entirely agrees. Aqui está com S, por quê, Girlane? Porque she, né, ela. Exatamente. Certo? Se fosse eles concordam inteiramente com ela, se fosse they, né? Aqui não teria o S, né, Magali? Gente, essas coisas têm que ficar bem claro para vocês. Gabriel estava me contando, Magali, que o patrão dele é meio durão, né? O chefe lá da roda lá, ele é mestre de obra, né? Não é muito culto, não, sabe? Ele fala I says, em vez de falar I say, ele fala I says. Mas fala para ele não aprender com o chefe dele, não. Eu falei com ele, o seu inglês é meio de gueto lá da obra, do peão. Se você for acompanhar seu chefe, não, Flávio, eu não acompanho, não. Ele fala I says, porque você sabe que I say, né, gente? I say, you say, he, she, it says, né, gente? Todo mundo sabe isso aí, a conjugação, né? Ele disse que o cara fala, e diz que o pessoal, até os patrões, ainda fica gozando. Onde que ele arrumou isso? Né? É igual nós falar nós vai, né? Ou sei lá, alguma coisa mais ou menos assim. Né? Gente, agree, gente. Agree é um verbo regular. Por que é regular, Flávio? Porque eu fui no dicionário, né, Magali? Eu olhei, eu não sabia também não, gente. Certo? Vocês falam, Flávio sabe. Nada, eu não sabia disso, não. Fiquei sabendo, né? É regular mesmo, Magali. Eu dei até dúvida quando eu falei. Não, é regular mesmo. Certo? Que verbo você está falando, Flávio? Agree. Do agree? Sim. Agreed. Certinho, gente? Ok. Então, já está aí, né? Para vocês. E aí, esse caderno, já falei com vocês, falo todo dia. Todo final da aula, a primeira coisa que eu faço é atualizá-lo e colocá-lo lá na nossa biblioteca. Entendeu? O nosso caderno de rascunho, né? Então, tem algumas coisas que talvez nem fiquem muito inteligentes, mas, assim, pelo menos o banco de verbos. Esses aqui, gente, se vocês não souberem isso aqui, né, Magali? Esses aqui, ó, não dá nem para começar. Não tem jeito. Break, forgive, spend, wear, sleep, take, get, assim, né? Né, Gilane? Isso. Tá difícil lá, não dá nada, vai piorar depois, com certeza. Então, não desanima não, né, Magali? Quando nós pegamos a pós-graduação, o negócio é feio. Rosiane, por favor. Falta a segunda frase lá, tá? Desculpa. How much does she agree with him? Perguntinha para os universitários. Magali não vale responder. Por que é she agree aqui? Porque tem os does é com... Exatamente. Porque quando nós vamos fazer a pergunta na terceira pessoa, quem assume o ES é o verbo auxiliar, o do, né? Exatamente. Does she agree? Ok, Magali? Tem alguma coisa a acrescentar? Não. É isso mesmo, certo?
How much does, né? O quanto que ela concorda com, o quanto, né, que ela concorda com ele, né? Him é ele, né, gente? Ele. Certinho? Sugiro mais leitura desse... Esse trabalho de advérbio aqui, modéstia à parte, ficou legal, né, Magali? Bem claro, bem explicado, entendeu? Modéstia à parte. Eu não sou muito modesto, não, mas tem hora que tem que ser, né? Jogar as modestas para as falas. Mas vamos lá. Gislane, vamos lá? Não, agora Rosiane. Rosiane. Mary is very beautiful. How beautiful is Mary? How beautiful is Mary, né, gente? O quanto, né? O quanto que Mary é bonita, né? Mary is very, né? É quanto? É muito, né? Muito bonita, né? Certinho? Muito fácil, né? How, quanto, né? Como, né? Quanto, como ela é, como ela é bonita. Agora é Girlânio? Lígia. Lígia. He Drove. He drove kid. Quite. He drove quite. Não é quite, não. Quite. Quite. Não tem ti, não. É quite. Quite. Termina no T, não tem o I, não. Essa palavra aí eu não sei pronunciar, não. Dangerously. Nossa. Tem que ficar repetindo ela o dia todo. Dangerously é uma palavrazinha meio dificinha mesmo, né? Né, Magali? Não tem jeito, não. Eu nunca tinha visto essa palavra, não. Vamos lá. Danger. Ajuda aí, Magali. Perigo, né? Sim. Perigosamente. Perigo. Dangerous é perigo. Dangerous. Perigoso, né? Perigoso. Dangerous. Ai, meu Deus. Para poder falar, tem que ficar 1 ano lá nos Estados Unidos só falando inglês. Agora, se você não sabe o que é dangerous, né, Magali? Não tem negócio, né? Não adianta se você não souber, mas se você sabe, por aquilo que nós já estudamos até agora, né, Rosiane? Fica tranquilo. Isso. Dangerous. E que é us? É aquele preguiçoso, né? Dangerous. Us. Né? Uma coisa assim. Dangerously. Né, gente? Esse li, gente, é mente, tá? Não é, Magali? É a forma, né? Isso aqui não tem muita dúvida, A maioria não. das vezes, para formar um advérbio, você precisa do li. Isso aí vai, grande parte. É lógico, com o tempo, mas só com muito estudo é que a gente vai chegar lá, ok? Mas aqui, lê para nós aí, Magali, por favor. He drove quite dangerously. Certo. How dangerous did he drive? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, gente, he drove. Como é pergunta, gente, eu uso no passado e mantenho o verbo na forma base, na forma original. Isso é muito legal, gente. É só fazer, né, Magali? Isso aqui dá um up no inglês da gente, né? Isso aqui vai, assim, a hora que você entender isso... É difícil de você... Porque nós não temos isso, né? Introduzir isso na sua conversa, porque é totalmente diferente do português, mas é muito mais fácil. Quando você introjeta isso, fica muito fácil. Fica muito fácil, assim, isso ajuda muito. A pessoa, às vezes, no início tem a dificuldade, e sempre lembrando, gente, que as palavras terminadas em eu já falei isso, nós temos uma lição sobre isso mais no futuro aí. Toda palavra terminada em toda não, 90%, a pronúncia da vogal anterior obedece àquele padrão. E, I, O, U. Entendeu? É o som padrão das vogais em inglês. Eu já falei com vocês que o O tem outros sons, o A tem outros sons, o I tem outros sons. Mas o padrão é E, é o A, I é o E, né? I é o I, que é quiet. Por que está quiet? Por que eu sei que é quiet aqui? Por causa desse E, gente. Eles chamam de silent E. Então, quando a palavra termina com E,
o E não é pronunciado e dá à vogal anterior o som base. Original. Melhor ainda, original. Vamos chamar de original. Né, Magali? A explicação é essa mesmo, gente. Né? Gente, em 90% dos casos é assim. Love. Love é a exceção. Why? Seria Why? love? Why? Não seria Rosiane, não seria love? Seria love, né? Você concorda comigo? Esse caso é exceção, gente. Não seria love? I love. Né? Não, é love. É love. Aliás, o som é até assim, aquele som de, né? Love. A pronúncia é essa aqui. Entendeu? Gente, existem algumas exceções, pouquíssimas, tá? Pouquíssimas, contadas nos dedos. Tá bom? Mas o E também não é pronunciado, não. Vamos lá. Quem que é o próximo? Agora, Magali? Você lê, Magali, de novo? Sim. Adverbs of frequency. Gente, frequency, só, Magali, desculpa. Frequency. Tá aqui, gente, a pronúncia. Frequency, ok? Gente, vocês estão com medo. Girlane está com medo de repetir, né, Magali? Não sei por quê, né? Girlane, Lígia, né? Não repete, frequency, pode repetir, né, Magali? Não tem problema não. Vocês têm livre direito aí de entrar no meio. Uma observação para facilitar aí para vocês, talvez o Flávio já tenha feito esse comentário, toda palavra que termina em Y no inglês é como se fosse um acento. Então, ao invés de você falar frequency, você vai falar frequency. Você vai dar um ênfase a essa última vogal, né, que vai passar a ser um I, né, uma vogal forte. Então, frequency. Como se você falasse um I duas vezes. Frequency. Gente, geralmente eu coloco em azul. Vocês estão vendo esse azul aqui? Não é só pintura, não. É mesmo para garantir que esse Y com som de I seja pronunciado. E aqui está a pronúncia, está claro, né, Magali? Aqui, ó. Frequency. Certinho, gente? Vamos, Magali. Adverbs of frequency are adverbs of time that answer the questions how frequently, or how often. Often pode ser often or often. Regularidade. They tell us how often something happens. Here are some examples. Daily, weekly, yearly, often, sometimes, rarely. Essa aqui. Uau, dá um nó na língua, 2 R's. Gente, Magali, repete para mim a palavra time. A palavra o quê? Time. Time? Time. Ok, time. Time. Adverbs of frequency are adverbs of time. Time. Você vai falar como se é um pouco parecido com a nossa, como é que eu vou dizer? Não é igual, mas é um pouco parecido com o nosso anasalamento do não, porque não é totalmente falar time. É aquela coisa que você corta a palavra no meio, você não pronuncia o E, então é time. Gente, fica anasalado, né? Porque é um M no final, então é time. Gente, coloca as câmeras suas para funcionar aí, coloca e clica nesse quadradinho, 9 quadradinhos que está em cima aí. 9 quadradinhos. Não estou vendo quadradinho nenhum aqui. Não, em cima, gente, tem um quadradinho, um risquinho em cima. E tem um quadradinho, um mais grosso, 4 quadradinhos, depois tem 9 quadradinhos. O meu já a tela tomou conta deles todos. Não, tudo bem, não tem problema. Agora, peraí, agora eu vi. É só para lembrar, gente, que as palavras iniciadas com R em português, eu aprendi com a professora lá, a Jill, né? Jill, para pronunciar com R, rarely. A gente faz um bico, né, Magali? Rarely. É uma palavra difícil, gente. É raramente, né? Rarely. Faz um bico. Rarely. Certinho? Ok? É só para lembrar. Nós já temos,
Nós já vimos um vídeo desse aí, não sei se todos já viram, mas nós já vimos. Acho que você passou mesmo. Passei, rarely, rain, certo? As palavras que começam com R, ele faz um biquinho, rain, rarely, ok? E Magali lembrou aqui, often pode ser often ou often, beleza? Vamos clicar de novo no risquinho aí, para não... No primeiro risquinho à esquerda, para minimizar as telas. É só para vocês verem. Often ou often, tá? Eles não sabem. De novo, Magali. Frequency. Okay. Adverbs of frequency. You'll probably see a difference between A and B above. With words like daily, we know exactly how often. The words in A describe definitive frequency. On the other hand, words like often give us an idea about frequency, but they don't tell us exactly. The words in B describe indefinite frequency. Uau! Que Sim, texto difícil, né? Flávia? Mas, o entendimento que está difícil. Espera um pouquinho. Eu sabia que ia causar esse transtorno aqui, mas porque tá uma estranheza aí. Nós temos que ver. O que quer dizer o seguinte, é só isso aqui. Ó. Quando porque tem um A e um B aí que não tem um A e um B, página, exatamente. Você se perde. Eu estou voltando. A e B above, né? Acima, né? Então, sim. Então, gente, todos aqui são advérbios de frequência. Esses são daily, weekly, yearly, são advérbios de frequência definidos diariamente, semanalmente, anualmente. Relacionados tá? E os outros, often, sometimes, rarely, são advérbios de frequência indefinidos. O que Magali leu naquela confusão toda ali, que a tela se enrolou, né? Realmente, porque é um texto grande, complicado. Agora nós vamos lá e vamos ver novamente, né, Magali, com calma para entender. O que ela leu foi isso aqui. Existem dois tipos de advérbios de frequência. Como é que fala? Os que são definidos e os indefinidos. Se eu falo que eu estudo diariamente, eu estou definindo, né, uma frequência de estudo. Concorda comigo, gente? Certo? Agora, tem colega que estuda, né? Sometimes, né, Magali? Sometimes, né? Né, Lígia? Sometimes. De vez em quando. Né? Tem uns que são piores, né, Girlanda? Rarely. Né? Raramente. Quer aprender inglês e estuda rarely, né? Rarely, né? Aí não tem jeito. Agora, esse aqui não. Esse aqui é bom, frequentemente. Ok? Essa aqui é a lógica. Então, gente, vamos lá, Magali. Vamos devagarzinho agora. O you probably. Vamos lá, Magali, que eu vou dar os cortes aqui. You probably see a difference between A and B in the last slide. Exatamente, exatamente. Above here. Exatamente. Porque é acima, né? Uma sequência de slides, se fosse no livro. Sim. Gente, agora uma coisa, olha. Aqui não tem... A gente lê, mas quando a gente lê... Você provavelmente, né? Vê, né? Vê. Se, gente... Lembra do verbo se? Lembra, né, Lígia? Certinho, né? Sim, lembro. Não tem dúvida mais não, né? Isso aí não tem... Não. E o passado dele, você lembra, não? Eu estou carrasco hoje com Lígia, né, Lígia? Estou pegando o pé de Lígia. Eu não sei, eu não estou lembrado do passado dele, não. Dele não vai lembrar agora, porque com a gente você lembra, que encontrou o home. S-A-W, sei lá. Aí, ó, tem. S-A-W. Ele aqui, ó. Aí, ó, lembrei, ó. S-A-W. Gente, não tem nada de sal, não, gente, é só. S-O. Só. Eu falei sal. Sal, não tem nada de sal, não, é só. Né? Eu lembrei como é que escrevia, mas para anunciar que é bom. Aqui, ó. Só sim, ok? Só. Si, só. Si. Isso aqui, gente, se você não decorar isso aqui, né, Magali? vai ser duro, porque isso aqui, o verbo to see, né? Aqui, ó, olha ele aqui de novo, ó. Tá aqui, ó. Eu sempre coloco para isso aqui, gente, quanto mais repetir, tudo que repetir, aqui, ó, 3 vezes que ele está na nossa lista aqui. Certo? Gente, tanto que repetir é pouco, né, Magali? Isso. Não tem jeito, né? Tem que estudar é repetir até cansar. Não tem jeito, gente, não tem jeito. É assim mesmo, tem que repetir,
E tem, é lógico que a gente, com o tempo, a gente já vai, né? Sabe primeiro o primeiro significado, que é ver, aí vai lembrando o segundo, que é viu, né? Eu viu, né? E seen, visto, né? Vocês lembram lá de foreseen, né? Previsto, unforeseen, imprevisto, aconteceu imprevisto, né? Nós já falamos sobre isso aqui aquele dia, né? É interessante, né? Tem os derivativos, é porque a memória às vezes é curta, né? Mas não tem problema não, que faz parte do nosso estudo. Relembrar, seen, visto, né? Foreseen, previsto, unforeseen, imprevisto. Sem previsão, imprevisto. Sem previsão, né? Aí a tradução é Magali que é a dona da tradução. Eu não vou discutir, não. Ela vai brigar com vocês depois. Certinho? Entendeu, gente? Isso aqui são 3 palavras, né, Magali, que realmente vai para o seu vocabulário, manda lá para cima, né? Sobe, né? É um foguete de vocabulário isso aqui. Para que vocês entenderem isso aqui bem. Mas se você não sabe o que significa assim, nada feito, né? Desculpa, Magali, mas eu fiz questão de parar aqui para esses verbos irregulares, gente. Vocês têm que dar um jeito nisso aí. Aliás, vocês não, né? Nós, né, Magali? Que nós também, de vez em quando, trombamos com uns aí. Não tem jeito. Por favor, Magali, dá uma lida de novo. Relembrando. Okay, you probably see a difference between A and B in the last slide. Tá bom, tá bom. Gostei dessa. Tá bom, deixa eu voltar aqui, porque se eu não colocar, a Magali vai ficar brigando comigo. Peraí, só um minutinho. Só para ela... O que você falou? Repete. Último slide. Entendi. Ok. And the last... The last slide. Ou page. Okay, with words like daily, we know exactly how often. The word is A. Sorry, the words in A describe definite frequency. On the other hand, words like often give us an idea about frequency, but they don't tell us exactly. The words in B describe indefinite frequency. Agora ficou mais claro porque a gente não estava relacionando com o anterior. Faço uma observação aqui nesse slide, Flávio, para um termo muito comum que vale a pena grifar, on the other hand. Gente, facílimo, né, Magali? Tem uma forma fácil de memorizar isso. Pode explicar, Flávio. Não, aqui é o seguinte, gente, a gente tem mania de falar, né, por outro lado, né, por outro lado, né, por outro lado, né, alguma coisa assim, né, por outro lado. Então, in the other hand, aqui na tradução para ele seria em outra mão, né? Okay. Outra mão. Vocês estão vendo aqui, on the other hand. Né? Então, por outro lado... Mas isso é uma expressão fixa, você não vai usar por outro lado, você vai usar on the other hand. É claro. Gente, eu estou com meu carro na oficina, vou precisar parar um minuto aqui para atender um rapazinho, mas é rapidinho, tá? Só um minuto. Oi, Flávio. Tudo bom? Só um minuto, por favor.
Ok, gente, desculpa, já está ok? Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui. Eu preciso falar. Põe, não, se não der certo, você põe mais. Oi, gente, estão ouvindo? Sim. Sim. Ok. Deixa eu me posicionar novamente aqui. Gente, esse tipo de expressão, tá? Né, Magali? Ela tem que ser adicionada. Vocês vão ouvir demais, né? De outra forma, de outro modo, né? In the other hand, né? Em outra mão, né? Eles usam assim. Diversas expressões, sabe, gente? Aqui dá para a gente ter uma noção, né? De outra mão, né? Dá para a gente até ter noção. Mas são palavras que são expressões que fazem parte, né? Nós vamos falar sobre chunks and collocations e aí vai ter esse tipo de expressão, ok? Alguma dúvida? Não. Ah, sim, eu achei que vocês não estavam me ouvindo, não. Outra coisa, gente, é um slide bastante grande e que a gente tem que ler, Magali leu aqui, a gente tem que ler, né? Frase por frase, entender. With words like, com palavras tipo, né? Do tipo daily, we know. Gente, know, você sabe o que significa? Sabe, né? Conhecer, né? Conhecer? Saber, né? Saber. Conhecer, né? Conhecer, saber, conhecer. How often, né? Com qual frequência, né? Quando você fala diariamente, é o que eu falei antes, gente. Isso aqui só agora é em inglês, né? Com palavras tipo diariamente, né? Se eu voltar aqui, ó, diariamente, semanalmente, anualmente, né? Nós sabemos, we know. Exatamente a frequência. A frequência, né? Com qual frequência, ok? Uhum. Certo? Então, as palavras na letra A, né? Descreve, né, gente? Aqui não tem problema. Describe, definite frequency. Definite frequency. Por outro lado, né, Magali? Por outro lado, palavras tipo often, give us an idea Nos dá uma ideia sobre a frequência, mas não nos fala exatamente. Gente, tem um microfone aberto aí. Não sei de quem. Certo? Gente, aqui nós temos dois verbos irregulares, gente. O primeiro é o know, né? Know. E o give. Gilane, você lembra do give? Give. Vocês lembram do give? Lembra, Lígia? Sim. O verbo dar? Give. Give, go. No. No. Give. Esse, gente, não tem jeito. O verbo dar é um verbo muito usado em qualquer idioma, né? Que dê um presente para ela, alguma coisa assim, né? Dar a noção, né? Give, né? Know é conhecer, saber, né? Know. Certinho? Essas relações com verbos irregulares aí não tem muita coisa, não. Então, aqui seria bom marcar often, né? Give us. Gente, give us. Frequentemente nos dá. Não. Give us. O que é? Dá-nos. Nos né? dá. Nos dá. Nos dá, né? Nos dá. Etc, né? Give him. Dar a ele. Dá a ele, né? Certo? Give her. Give her. Dar a ela.
Ok. E assim sucessivamente, né, gente? Isso aí nós temos que ter a exata noção desses pronomes. As pessoas às vezes desistem de estudar, gente, é porque elas deparam com isso aí e estudei uma vez. Eu vi pronome objeto uma vez e acha que não. Você tem que estar sempre voltando, né? Sempre entendendo, senão não vai, né? Certo? Então, assim, gente, aqui é muito claro. Os da letra A, definidos, e os da letra B, indefinidos, ok? Basicamente, sugiro a vocês, gente, né, que voltem esses slides aí mais vezes, senão não tem jeito, Magali. Eu achei esses slides em inglês muito bom. A gente treina de toda forma aqui, né? A gente vai treinar de toda forma aqui, certo? Magali, seu microfone está mutado, o seu e de Girlane. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Foi proposital, senão barulho. Gente, adverbs of definite frequency, like all adverbs of definite time, né? Tempo definido. Tipicamente, go in, gente, and position. A posição desses verbos, gente. Olha, esses verbos de frequência definida, eu como churrasco mensalmente. Um exemplo, eles vêm no final da frase. End position. Go in end position. Certinho, Girlande? Certinho, Flávio. Entendeu? No final da frase. Certo. Olha, gente, eu falo aqui, mensalmente eu como churrasco. Português você pode falar de qualquer jeito, né, Magali? Em inglês, eu creio que isso não é uma regra muito rigorosa, não, mas em inglês eles sugerem que os advérbios de frequência definida venham no final da frase. Flávio, como é que eu vou lembrar isso quando eu estiver conversando com alguém num bate-papo na mesa? É longe, ninguém vai lembrar disso, é só para a gente poder ir construindo nossos conceitos dentro do inglês, né? E com o tempo, com a leitura, a gente vai chegando, né, Magali? Certo? Aqui nós temos look at, gente, look at these examples. São slides, gente, é só a gente abrir um pouquinho o coração e a mente e ler em inglês e entender, ir atrás, definite. Certo? Tá aqui a pronúncia, algumas eu coloco para ajudar, né, a clientela, certo? Look at. Gente, olhar, né? Olha esses exemplos, né? These, esses. Gente, esse aqui o que é? This. Qual que é o singular, gente, de this? This. Certo? Né, Magali? Isso aí você está sempre treinando isso aí, né? E tem outro, qual que é o outro? É those. É plural, né? Those. Singular. Plural. E qual que é o singular? That. These, that, those. Às vezes a aula demora um pouquinho por causa disso, né, gente? A gente acrescenta, né? Gente, então, a regrinha, vocês vão, com o tempo, se adaptarem a ela, né? Frequência definida, né? Anualmente, mensalmente, diariamente, né? Vai no final. Vamos ver os exemplos. Most companies pay taxes yearly. Certinho? Se fosse mensalmente, né? Monthly, né? Pago semanalmente, né? Weekly. Ok, gente? Certinho, Lígia? Entendeu a lógica? Entendi. Fácil, né? The manager checks the toilets every hour. The manager checks the toilets every hour. Certinho, gente? Então, definido, né? Aqui em cima está claro, ó. Frequência definida. Eles vêm no final da frase, ok? End position, gente. End, fim, posição final, né? Posição final.
Até anotei isso. Porém, aí Magali, lê para nós, hein, Magali, ajuda aí. Sometimes. Okay. Sometimes, usually for reasons of emphasis or style, some adverbs of definite frequency may go at the front. For example, Então, gente, já vê a exceção, né? É igual o David fala, é 50% de regra e 50% de exceção, né? Sometimes, usualmente, né, por razões de ênfase. Se você quer enfatizar ou dar um estilo, né, você pode usar no... Vai lá, Lígia, lê para nós, se já começou. Lígia não é, Rosiane. Every day, more than 5,000 people die on the road. More than. More, gente. Rosiane, você tá forçando um pouquinho more. More. Okay, more. More. Every day, more than 5,000 people die on our road. Okay? Todos os dias, né? Todos os dias, né? Mais de 5 pessoas morrem, né? People die on our roads. Aqui tem a tradução, né, gente? foi Rosiane? Foi Lígia? Desculpa, eu não conheço as vozes. Rosiane. Rosiane, uma dica para você, para a fluência da sua leitura. Sempre que você tiver, como nessa frase, people die on, depois você tem uma vogal, our. Então, você junta isso. People die on our roads. On our roads. People die more than, né? Tem que ir tentando, né, Magali? Tentando, né? 5,000. E sempre quando tiver consoante vogal, ia junto. On our. Né? On our roads. Pessoal, eu peço desculpa, mas eu vou ter que sair. Flávio, eu coloquei um material para você no Skype, depois você dá uma olhada e me diga sobre. Beleza, muito obrigado. Ok? Tchau, gente. Talvez até amanhã você não vai fazer, né, Flávio? Provavelmente você vai estar fazendo mala, né? Não, eu pretendo sim, conforme for, eu queria acabar com esse assunto, inclusive, entendeu? E eu queria, pelo menos preposição, sabe, Magali? Preposição e as chunks, e coloquei isso amanhã, eu ver se eu mato isso para a gente poder ficar. Porque o resto é muito simples, o resto, qualquer leitura simples resolve o problema. Mas esses aí eu faço questão de ver se eu consigo terminar. Okay, mas se por acaso não der, porque a Lígia também não pode amanhã, que ela está em viagem. Eu vou ver, talvez eu cancele também, porque ficando faltando um, né? Você tem que fazer mala, muita coisa de última hora. Boa não, viagem gente, para você. Vamos deixar cancelado já desde antemão, então. Até mais, então. Muito obrigado, Magali. Obrigada a vocês. Certo. Gente, nós falamos, então, mais 10 minutinhos para encerrar, tá, gente? Nós falamos, então, nos advérbios de frequência definida, que é aquela coisa, né? Diariamente, né? De hora em hora, aquelas coisas, né? Eles vêm no final, e se você quer dar uma ênfase, você usa no início. Vamos ler aqui devagarzinho, gente? Sometimes, gente. Sometimes. O que é sometimes? De vez em quando, né? Às vezes, né? Certo? Não importa a tradução. Usually. For reasons. Or emphasis or style. Dá para entender essa frase que dá, né? Às vezes, usualmente, por razões de ênfase e estilo, some. Gente, some é aquela história. O some, gente, é aquela palavrinha, aquele advérbio indefinido. Advérbio, não. Aquele pronome indefinido, né? Some. Que ele combina com muitas palavras. Aí, vocês estão vendo aqui, ó? Some. Tá vendo? Ele significa, assim, via de regra, algum, né? Alguns. Estão vendo aqui? Sometimes. Não é poucos também. Exatamente. Aí a tradução a gente acerta, né? Alguns, poucos, né? Sometimes. Alguns tempos, né? Algumas horas, né? Às vezes. É lógico que a tradução a gente adapta, né, gente? Entendeu? Então, se a gente não sabe o que significa some, a origem, fica difícil, né? De trabalhar com sometimes, com someday, somebody, né? Somewhere, entendeu? Rosiane, é muito importante ter noção disso aí.
Tudo isso aí já foi estudado. É por isso que eu sugiro a vocês, se vocês têm dificuldade ainda de definir some, sometimes, someday, somebody, some não sei o que lá, precisa de voltar, porque só assim que a gente vai chegar. Alguns advérbios de frequência definida, certo? May, gente, May são aqueles, como é que chama? May é um modal verb. May é deve, né? Deve, pode, entendeu? Pode. Ele é mais ou menos igual can, que também significa pode. Pode. Certo? Também modal verb, entendeu? Só que ele é mais assim, mais... Ele não usa muito não, né? Não, ele usa bastante, mas ele é mais cerimonioso, entendeu? É porque eu vejo mais esse. Can, certo? Mas aqui nesse caso aqui, ele está no sentido de deve, né? Deve. Go. Go, gente, o que é go, gente? Ir, verbo ir. At the front. Gente, a gente não sabe, né? Mas at the front é uma expressão, né? Na frente, né? Ir na frente. At the front. Na frente, exatamente. Na frente. E for example. Gente, faz a pronúncia desse lá de cima para mim, esse em azul, em amarelo, sometimes, usually. Sometimes, usually, for reasons. Faz o bico, reasons of emphasis or style. Essa palavra May, você vai ver, tem uma música que chama She, parece que é Charles Avarro, Príncipe. Tem muito She, maybe. Sim, maybe, talvez, né? Deve ser, né? Deve, né? É uma coisa assim. Maybe, may é deve, né? O pode, né? Maybe, né? Talvez, né? Pode ser, pode estar, tá vendo aí? Esses detalhes aí que a gente tem que ir adaptando, né? Maybe, certo? E tem maybe junto também, que seria talvez, né? Maybe, assim. Existem dois, existe o maybe separado e o maybe junto. Esse aqui é talvez, tá? Certo. Esse aqui pode ser que eu vá. Que, na verdade, se a gente for ver direitinho, é quase o mesmo sentido. Pode ser que eu vá, talvez eu vá, né? Entendeu? Tem algumas sutilezas do idioma que, às vezes, se confundem com o português também, tá? Então, nós vamos vendo assim para frente. Gente, frequência definida, gente. Nós já falamos isso aqui, né? Geralmente eles vêm no início, né? Já foi falado, né? Agora, advérbios de frequência indefinida. Adverbs of indefinite frequency mainly go in mid position. O que é mid position, gente? Meio. Bem no meio, né? In the sentence. Tem com exceção do verbo to be. To be. Então, eles vêm, go. O que é go before, gente? Antes. Eles vêm antes do... Gente, é muito fácil. Estudar, eu prefiro estudar o inglês principalmente conceitos, gente. É muito mais interessante estudar os conceitos das palavras em inglês do que em português, porque aqui já vem, entendeu? Do jeitinho que eles falam. Você já está treinando, entendendo como é que funciona, entendendo o conceito, e que não é para decorar, né, gente? É só para a gente poder entender que existe um conceito, né? E, olha, interessante, é muito fácil. Advérbios de frequência indefinida, mainly, falamos isso aqui agora, tem pouco tempo nós falamos isso, mainly, principalmente, né? Certo? Principalmente vão no meio na posição média da sentença, né? No meio da sentença. Eles vêm before,
né? Antes, né? Do Antes verbo Antes do principal, verbo. certo? Exceto no caso to be, que eles vêm depois, ok? Basicamente é isso. Aqui, ó. We Use. Quando nós vamos ao shopping, gente? Domingo. Não, às vezes nós vamos ao shopping, nós frequentemente vamos aos shoppings aos sábados. Não quer dizer que todo sábado nós vamos, concorda comigo? Normalmente. Normalmente, Usualmente, né? usualmente, normalmente, né? Certinho? Então, é indefinido. E eles vêm sempre antes do verbo. Olha o verbo aqui. O verbo principal não é ir? Não é ir para o shopping? Aqui, no caso, não é shopping, né? Aqui é compras, né? Geralmente, nós vamos fazer as compras no sábado, né? Certinho? Vamos às compras, né? Porque nós falamos shopping, mas é shopping center, né? Aqui não tem nada a ver, não. Shopping é compra. Uai, parou de gravar? É. Deu uma parada, né? Parece que deu algum problema aqui, né? Não sei É. por que não. Tá, deixa para lá. Agora depois eu vou ver o que acontece. A tela está sendo compartilhada ainda? Não. Não. Parou de compartilhar, né? Parou. É. Tá, ok. Então, alguma coisa aconteceu aí que eu não sei. Depois eu vou ver se a gente aproveita. Deixa eu tentar compartilhar para a gente encerrar também, gente, que isso aqui eu não vou me ater muito à tradução mais não, para a gente não perder muito tempo, senão a gente não consegue terminar hoje. Tá bom? Que já passou do tempo já. Ok. I have often done that. Gente, mas eu não resido. Ter, né, gente? Eu presente. Gente, verbo to be, certo? No caso aqui, o verbo have é um verbo auxiliar, né? O verbo principal é o done, Então, certo? I have done that. Eu tenho feito isso regularmente, often, certo? Ele vem entre o verbo regular. Vocês lembram, gente, do verbo to do, né, gente? A gente fala o do, todo mundo esquece, né? Do, Não. did, done. Dom. Do, did, Did e dom. faço, fiz, feito, né? Feito. Eu tenho feito, né? I have done. Eu fiz. Eu posso dizer que eu fiz também, né? Eu faço isso frequentemente. Eu posso dizer isso aqui, eu faço isso, né? Eu fiz isso frequentemente. Ok? Tradução aqui. She is always late. Always. Ela sempre. O verbo to be. Aí vem depois. Depois. Always late. Always. Tá sempre atrasada, mas não é toda vez, não, né? Sempre, mas não é sempre. Não é, Não é é regra. indefinido, né? Não é definido. Gente, acabou-se, que era doce.